O quebra-cabeça que montava o próprio mundo era uma peça única, um fragmento de infinitos contornos que habitava uma caixa de veludo púrpura. Chamavam-no apenas de peça central, e ele passava seus dias observando através das frestas da tampa o mundo que os humanos construíam com suas próprias mãos. Cidades, pontes, histórias, romances. Mas a peça central carregava um conhecimento ancestral. Sabia que ela mesma era parte de um quebra-cabeças cósmico, o Mandi Constructor, um conjunto de peças capazes de montar realidades. Não qualquer realidade, mas mundos coerentes, vibrantes e vivos. O problema é que as demais peças haviam se perdido pelo tempo e ela estava sozinha, condenada a observar, nunca a crier, até que um dia Theo, um menino de 10 anos com olhos curiosos e um talento natural para encontrar coisas perdidas, descobriu a caixa de veludo no sótão da avó. Ao abri-la, não viu apenas uma peça de madeira entalhada, viu movimento. A peça central pulsava suavemente, emitindo uma luz âmbar e quente. Você pode me ouvir? Sussurrou Theo. Posso, respondeu a peça, não com palavras, mas com imagens e sentimentos que fluíam diretamente para a mente do menino. E posso mostrar coisas que ninguém mais viu. Foi assim que começou a busca. A peça central guiava Theo por pistas sutis. Um reflexo de luz em forma de triângulo em uma poça d'água, o canto de um pássaro que soletrava coordenadas, o padrão das folhas no vento que desenhava mapas. Cada pista levava a outra peça do Mandi Constructor, escondida em lugares comuns, mas invisíveis aos desatentos. Encontraram a peça do horizonte, que definia o fim e o começo de todas as paisagens. Encontraram a peça do sussurro, que dava voz aos rios e significado ao vento. A peça do germe, que insuflava a vida latente em sementes e ideias. Uma a uma, as peças iam sendo reunidas na velha mesa de madeira do sótão. Mas o quebra-cabeças não se montava sozinho. Exigia um arquiteto, alguém que tivesse uma visão de mundo para guiar a composição. E Theo, com sua imaginação fértil e seu coração puro, era o condutor perfeito. À noite, ele e a peça central planejavam. Aqui, precisamos de uma montanha que cante baixinho ao amanhecer, sugeria Theo. E aqui, um rio que carregue histórias em vez de pedras, complementava a peça, trazendo o conhecimento técnico de como encaixar realidades. À medida que as peças se uniam na mesa, algo mágico acontecia no sótão. Um pequeno mundo começava a se formar acima do tabuleiro. Minúsculas árvores brotavam de rabiscos. Um sol, em miniatura, nascia no cantinho leste e lançava luz verdadeira, e criaturas feitas de luz e sombra pulavam de uma peça a outra. O mundo em miniatura, no entanto, era instável. Faltava a peça do eixo, o elemento que daria equilíbrio e permanência à criação. Sem ela, o pequeno mundo desmoronaria em alguns dias e todas as peças se perderiam novamente. A última pista era a mais difícil. Busque onde o tempo descansa e o eco tem forma. Theo passou noites em claro, até que, observando o relógio de pêndulo quebrado da avó, teve um insight. O tempo descansa no momento em que algo para. Mas o eco tem forma no sótão mesmo, ele exclamou. Correu até um velho baú, de onde tirava brinquedos. No fundo, havia um espelho redondo, empoeirado. Quando o limpou, nele não viu seu reflexo, mas um vórtice de cores. Era o portal para o local onde a peça do eixo estava guardada dentro do primeiro sonho que Theo tivera quando criança.
Com coragem, ele tocou o espelho, a mesa do quebra-cabeças, as peças reunidas, todo o sótão pareceu Sugarsay para dentro do vidro. Theo se viu em uma paisagem feita de memórias borradas e sensações esquecidas. Lá, flutuando no centro, estava a peça do eixo, brilhando com uma luz prateada e constante. Ao pegá-la, todas as memórias do mundinho que ele havia idealizado voltaram com força. Ele entendeu então que o equilíbrio do mundo não vinha de perfeição, mas da aceitação de caos e ordem, luz e sombra, alegria e tristeza. O eixo era a consciência da dualidade. De volta ao sótão, Theo colocou a peça do eixo no centro do quebra-cabeças quase completo. Imediatamente, as peças restantes se encaixaram sozinhas, num baile silencioso e perfeito da Mesa Ergo Sei. Não uma projeção, mas um portal estável para um mundo novo completo e autossustentável. Verídia. Um lugar onde as montanhas realmente cantavam os rios, contavam histórias e as flores desabrochavam em pequenas explosões de luz que aqueciam como abraços. Theo podia entrar e sair de Verídia quando quisesse. E mais, percebeu que o quebra-cabeças, agora completo, não era apenas um construtor de um único mundo. Ele era uma ferramenta. Cada arranjo diferente das peças, guiado por uma intenção clara e um coração puro, poderia criar novas realidades, novos cantos do universo. A peça central, finalmente realizada, sussurrou em sua mente. Você não me encontrou, Theo. Eu o chamei. Porque mundos não são montados por acaso, são montados por aqueles que ainda sabem olhar com verdadeira curiosidade. E assim, o menino que encontrava coisas perdidas tornou-se o guardião do Mundi Constructor, com a missão não de criar mundos para governar, mas para preservar a magia da criação em si. E sempre que a realidade parecia cinza e previsível, Theo subia ao sótão, reorganizava as peças com cuidado e amor, e lembrava a si mesmo e ao universo que às vezes tudo que precisamos para encontrar um mundo novo é começar com uma única peça e a coragem de imaginá-lo completo. O tempo em Verídia não fluía como no nosso mundo. Theo descobriu que podia passar uma tarde inteira explorando vales de cristais cantantes, e ao retornar ao sótão, apenas alguns minutos haviam se escoado no relógio de pêndulo. Essa diferença tornou-se seu segredo mais precioso e seu refúgio. Quando a escola estava difícil ou quando a saudade dos pais constantemente viajando a trabalho apertava ele e se refugiava em Verídia, onde os raios de sol tinham sabor de pêssego e as sombras dançavam uma valsa silenciosa ao cair da noite. Mas o quebra-cabeças do Mundi Constructor, Theo logo percebeu, era um organismo vivo e exigente. As peças, agora montadas, não ficavam simplesmente estáticas. Elas emitiam um zumbido baixo, uma vibração quase imperceptível que ele sentia nas pontas dos dedos e nos ossos. E essa vibração mudava de tom. A peça do sussurro "In Particular" começou a emitir um som diferente. Não mais a melodia harmoniosa do vento, mas um ruído irregular, como uma respiração ofegante. No mundo de Verídia, isso se traduziu: o rio das histórias começou a gaguejar, repetindo fragmentos de frases sem sentido. As montanhas cantantes entoavam um único acorde, grave e preocupado. Algo está errado, comunicou a peça central a Theo, enquanto ele examinava o arranjo na mesa. O equilíbrio é dinâmico. Um mundo vivo consome e gera energia. Verídia está esgotando sua fonte. Theo sentiu um frio na espinha. Que fonte? A sua, respondeu a peça, com uma franqueza que cortou o ar. Você é o arquiteto, Theo.
A centelha inicial, a imaginação que dá coerência à criação. Mas Verídia cresceu, tornou-se complexa demais para ser sustentada apenas pelos sonhos de um menino. Ela precisa de mais. A revelação foi um choque. Theo olhou para suas mãos. Elas tremiam levemente. Ele se sentia mais cansado ultimamente. Atribuir aos estudos, agora entendia. Verídia sugava suavemente sua energia criativa, sua capacidade de imaginar. Se continuasse assim, Verídia murcharia. E ele poderia perder algo fundamental de si mesmo. A solução, a peça central explicou, estava nos princípios do Mendi Constructor. Um mundo verdadeiramente sustentável precisava de um ciclo. Precisava não apenas consumir, mas também devolver. Verídia precisava aprender a sonhar sozinha. Há uma camada do quebra-cabeças que ainda não ativamos, disse a peça central. O reverso. Com cuidado reverente, Theo levantou o tabuleiro completo de peças, do outro lado. Ele não encontrou madeira lisa, mas um novo arranjo de encaixes, gravados com símbolos que pareciam se mover. Era o inverso criacional, enquanto a face que ele conhecia organizava a realidade. O reverso capturava e refinava os ecos dessa mesma realidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.